Vamos lá. Lágrimas de Amor, seu Caetano Cosme, a toda a sua família. Lágrimas de Amor ou A Vingança de um Condenado, do autor Caetano Cosme da Silva. Ó deusa da poesia, vem te sentar ao meu lado, enquanto eu verso o romance Vingança de um Condenado, que por lágrimas de amor ficará intitulado. E servirá de exemplo para qualquer uma donzela que não tem ansiedade de honrar sua capela e deixar que murche e caia a flor que dá brilho nela. A moça tem duas honras, enquanto é virgem e tem pai, porém quando seu pai morre, ela fica dando ai, porque quem não tem senhor, em qualquer miséria cai. Para provar o que digo, vou contar o ocorrido que se passou com uma jovem por causa de um bandido que traiu uma mocinha que não lhe quis por marido. Todo mundo ouvindo? Tudo certinho? Carla Silva, muito boa noite. Morava no município, na cidade de Havana, Vicente José da Silva, casado com Mariana, pai de uma filha única de beleza soberana. Contava apenas 6 anos, o seu nome era Luzia, era o mimo de seus pais, porque só ela existia, sendo filha do casal, porque outro não havia. Com 8 anos e 2 meses que ela fora nascida, ganhou de presente um louro de sua mamãe querida, e este louro tornou-se os sonhos da sua vida. Só brincava com o louro, somente e não com menina, parecia que o louro tinha uma força divina, como quem dizia, eu sou quem revoga a tua sina. Só dormia com o louro e sem ele não dormia, porque esse louro era sua única companhia. Até mesmo para a escola o papagaio também ia. O professor de Luzia até se admirava e dizia que o louro, mais do que ele falava, e a lição de Luzia o papagaio também dava. Abria o livro no bico e lia corretamente, e o professor dizia, ô bichinho inteligente, e Luzia, a dona dele, sorria de tão contente. Finalmente o papagaio só não sabia escrever e nem também fazer contas, mas na matéria de ler, lia com pontos e vírgulas para tudo compreender. Então correu a notícia que o louro de Luzia, toda a lição que ela dava, o louro também sabia. Então para comprar ele, vinha gente todo dia. Porém Vicente dizia que não era para vender, porque era de Luzia e mesmo do seu poder, só saía quando visse ele deixar de viver. Estamos ao vivo, Severina Borges, Nice Cunha. Pessoal, grande abraço, viu? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, porque isso ajuda muito. Vicente não era rico, mas vivia... Vamos aqui, deixa eu ver se eu passei aqui. Vicente não era rico, mas vivia muito bem na vida de agricultor e trabalhava também com um banquinho na feira, com que ganhava vintém. Tinha ele um ajudante que sempre lhe ajudava a cortar carne na feira, e este tal se chamava Valdivino da Trindade, e perto dele morava. Fora criado sem pai, mas tinha capacidade, morava só numa casa, e por generosidade, amou Luzia que tinha 14 anos de idade. Luzia com essa idade era uma rosa em botão, tinha deixado a escola e direi por qual razão, porque queriam tomar o louro da sua mão. Mas quem nasce para sofrer não passa sem sofrimento. Luzia vivia bem, porém em dado momento, Valdivino da Trindade falou ela em casamento. Ela não lhe deu sim, mas também não lhe deu não, porém sentiu de momento a mais ardente paixão, era Cupido cravando a seta no coração. Por fim terminou dizendo que depois lhe respondia, Valdivino disse sim, e logo no outro dia, muito cedo os pais ouviram as palavras de Luzia. As palavras foram estas, meu pai receba um presente de uma nova que lhe dou, mas quero vê-lo contente, e a mamãe da mesma forma também esteja ciente.
Valdivino da Trindade me falou em casamento e eu respondi a ele que esperasse um momento enquanto eu colhia ao menos do Senhor o consentimento. Vicente disse: Luzia, você tem muita razão de vir me comunicar a sua dedicação. Eu consinto, mas não posso lhe casar agora não. Você tem 14 anos, deve ter pouco juízo, eu vou chamar Valdivino, porque de fato é preciso acertar isso direito, para não haver prejuízo. Nesta hora, Valdivino na porta ia chegando, e devido à liberdade, na sala foi logo entrando, e Vicente no momento assim foi lhe perguntando: Valdivino, você quer se unir em casamento com Luzia, minha filha? Ele disse no momento: seu Vicente, eu estou com isso no pensamento. Vicente disse: eu não posso a você dizer que não, ela quer e você quer, entre nós não há questão, eu quero que casem e vivam na mais perfeita união. Valdivino agradeceu e logo beijou a mão de sua futura esposa, e ela de coração beijou a dele também, multiplicando a paixão. Nesta hora o papagaio, a Luzia, perguntou se ela ia casar. Ela respondeu: eu vou. O louro disse: é verdade, a sorte te desprezou. Luzia lhe perguntou: por que você diz assim? É Valdivino, meu louro, que vai ser ruim para mim? O louro lhe respondeu: não, ele é firme até o fim. Mas tu só foste feliz enquanto ia passando, sem pensar em casamento. Agora eu não sei nem quando será o momento que eu não te vejo chorando. Este teu contrato que acabaste de fazer será para tu um suplício, assim eu posso dizer, e sofrerás muito mais, porque irão me vender. Assim que Luzia ouviu todas as palavras do louro, botou as mãos na cabeça, chorando com desadouro. O louro disse: olha a prova, começou de hoje o choro. Estamos ao vivo. Muito obrigado pelos likes, obrigado Claudivinho Batista, muito obrigado. Você tem 14 anos, aqui é aqui. Eu vou repetir o último verso. Assim que Luzia ouviu todas as palavras do louro, botou as mãos na cabeça, chorando com desadouro. O louro disse: olha a prova, começou de hoje o choro. Vicente, pai de Luzia, ouvindo o louro dizer estas palavras, ficou em ponto de se morder, e a mãe dela, coitada, faltou pouco para morrer. E ambos logo disseram a Valdivino: o Senhor ouviu as duras palavras deste louro falador, e as quais mostram que são mensageiras do terror. Já, portanto, o casamento foi justo e foi acabado. O presente está mostrando no futuro um mau estado, e este louro eu agora vendo até por um cruzado. Já achei muito dinheiro por este maldito louro, mas por causa de Luzia nunca recebi o ouro. Agora eu vendo porque ele transformou-a em choro. Luzia, coitada, ainda se achava soluçando, mas disse: meu pai querido, eu não estou mais chorando, e estas suas palavras não estão me consolando. Em o Senhor me dizer que não faz meu casamento, eu lhe cubro de razão e digo sem fingimento, mas para vender meu louro eu protesto de momento. Valdivino, noivo dela, se conservava calado, mas quando ela apoiou o casamento acabado, foi que ele levantou-se e perguntou alterado: me diga por qual razão o casamento não vai? Se seu pai não quer você, comigo de casa sai. Você quer casar comigo ou quer casar com seu pai? Luzia então respondeu: por mim está acabado, papai não quer nem mamãe, portanto fique avisado que quem casa contra os pais sempre tem mau resultado. Nossa amizade é a mesma, só não é sobre o contrato, pode ficar ajudando papai que não é maltrato, porém sobre o casamento o momento foi ingrato. Quando Valdivino ouviu
o que Luzia dizia. Disse a ela: é isto mesmo, o amor sem garantia nasce às 12 horas e morre antes de findar-se o dia. E dizendo estas palavras, chorando se retirou. Luzia, vendo e ouvindo o choro, também chorou, e Vicente, vendo isto, indignado ficou. Deste dia por diante não se viu mais alegria, nem no louro, nem também no semblante de Luzia, e Valdivino, o ex-noivo, no mesmo sofrer vivia. Valdivino não deixou de viver com o pai dela, cortando carne na feira, e não ficou mal com ela, também não arranjou outra, confiando ainda nela. Um certo dia Luzia para a cidade viajou, porque teve precisão, e o louro acompanhou, e lá se deu uma cena que o louro observou. A cena foi a seguinte: um rapaz comerciante da cidade de Havana, perverso e extravagante, vendo Luzia, falou para dela ser amante. Tinha o nome de Carlito, este perverso rapaz, roubador de profissão, que há 7 anos atrás, daquele dia presente, eu acho, roubou e matou os pais. Tá apagado aqui. Era rico e miserável, tinha sido cangaceiro, conhecido na cidade como o maior desordeiro, desonrador da donzela, que gostava de dinheiro. E Luzia, vendo ele lhe falar sobre o amor, ela com delicadeza lhe respondeu: não, senhor. O louro disse: este moço é a sombra do terror. Carlito, ouvindo isto, com muita raiva ficou, deixou Luzia na praça e logo se retirou, e dizendo àquele louro: amanhã comprá-lo eu vou. Estamos juntos, meus amigos. Deixa aí o like. O like ajuda muito. E depois que eu comprá-lo, mato sem apelação, porque vi que aquele louro ou é um anjo ou é um cão, e depois a dona dele cai na minha tentação. Luzia, chegando em casa, sem ter demora, contou que é um rapaz na cidade, casamento lhe falou, e a resposta de não foi o que ela respostou. Então os pais perguntaram quem tinha sido o rapaz. O louro disse: é um ente pior do que Satanás, e quem se ilude com ele, tempo bom não verá mais. Vicente disse: você, meu louro, é um fuxiqueiro, fala de Deus e do mundo, vou lhe passar no dinheiro. O louro disse: é verdade, meu senhor é alcoviteiro. Vicente disse: meu louro, responda isto outra vez. O louro disse: eu já disse, 1, 2, e digo 3. Não se veste. Eu lembrei, deixa pra lá, porque eu lembrei de uma história aqui, mas no final do romance eu conto, de verdade. Vicente disse: meu louro, responda isto outra vez. O louro disse: eu já disse, 1, 2, e digo 3. Não se veste, tenha calma, amanhã chega o freguês. E depois que vamos lá. Quando o louro disse isto, Vicente então se calou, com muita raiva do louro, da sala se retirou. Então no dia seguinte, cedo Carlito chegou. Foi muito bem recebido, e Vicente, com amor, disse a ele: pode entrar. O louro disse: senhor, não vá se contrariar com a sombra do terror. Vicente disse: se cale, aqui ninguém lhe chamou. Então o louro calou-se, e Carlito perguntou: quer me vender este louro? O louro disse: eu não vou. Ai, meu Deus do céu. Pois é, Newton, mas só que nesse caso aqui o louro, ele era do bem, viu? Aqui o louro era do bem. Rodrigo Gomes, muito boa noite, dona Josefa. Esse romance aqui é maravilhoso, realmente é do seu sogro, Caetano Cosme da Silva. Foi muito bem recebido, e Vicente, com amor, disse a ele: pode entrar.
O louro disse: Senhor, não vá se contrariar com a sombra do terror. Vicente disse: se cale, aqui ninguém lhe chamou. Então o louro calou-se e Carlito perguntou: quer me vender este louro? O louro disse: eu não vou. Vicente chamou Luzia dizendo: venha vender este louro para ele daqui desaparecer, senão eu mato ele agora, mesmo para você ver. Vicente dizendo isto, Luzia vinha chegando com as mãos sobre a cabeça, tristonhamente chorando, e Carlito no momento foi a ela perguntando: dona moça, tenha calma, acabe com este choro, abra a boca e me responda, quanto quer por este louro? Ela disse: para comprá-lo não tem valor o seu ouro, porque este louro é minha única companhia, e eu ficando sem ele não posso ter alegria. E mesmo ele já disse que com o senhor não ia. Então, dona moça, queira aceitar-me em casamento, porque eu lhe simpatizo e creio que no momento, a senhora dando o sim, não haverá impedimento. Luzia disse: é verdade, o seu quengue é muito fino, porém o meu também é, e se chegar em meu tino, ideia de casamento, eu já tinha val divino. Foi meu amado e meu pai, acabou o meu amor, só fui noiva dele um dia, ainda sinto esta dor, e se não me casei com ele, quanto mais com o senhor. Ouvindo esta resposta, Carlito se retirou, indignado da vida, e quando em casa chegou, disse: eu me vingo porque Luzia me rejeitou. Carlito disse: eu ainda a Luzia mostrarei, que dela e de Valdivino eu inimigo serei, finalmente deles três, um dia eu me vingarei. Aqui eu deixo Carlito formando uma traição, e vou falar em Vicente, que na mesma ocasião que Carlito retirou-se, chamou Luzia a atenção e disse a ela: você vai me fazer um favor de dar fim a este louro. Por esse louro, ela disse: não, senhor, por esse louro eu derramo sobre o chão lágrimas de amor, pois então eu vou matá-lo e não quero ver lamento, porque este louro é um miserável azarento. Com essa já 2 vezes acabou seu casamento. Luzia disse: eu protesto o seu modo de falar, meu casamento acabou-se porque eu quis acabar, nem o senhor e nem ele não empatável casar. Vicente, ouvindo isso, lhe veio grande agitação, que pegou o pobre louro e rebolou sobre o chão. Não matou porque Luzia pegou o pai pela mão. O louro disse: Luzia, eu aqui não ficarei, para casa de Valdivino, hoje mesmo eu seguirei, e um cantinho para ti eu lá mesmo guardarei. O louro, dizendo assim, bateu asas e caiu fora, e disse: adeus, Luzia, queridinha, eu vou embora, não posso ficar aqui, senão teu pai me devora. Só tenho pena, Luzia, do teu horrível sofrer, até hoje trabalhei, a bem de te defender, mas o teu pai é ingrato, não sabe me agradecer. A tua felicidade era eu em tua mão, e a de teus pais também, mas sobre a ingratidão que sofri não posso mais viver nessa habitação. Findou esta arrogância, bateu asas e foi embora. Luzia disse: ai meu Deus, que será de mim agora? Deu um desmaio e caiu, sem fala na mesma hora. Vicente, vendo Luzia cair sem fala no chão, chamou Mariana e disse: veja em que situação se acha nossa filhinha, viva porém sem ação. Mariana respondeu: você mesmo é o culpado da minha filha ficar neste sofrer desgraçado. Então começou a chorar e caiu no mesmo estado. Vicente, vendo esta cena, abriu a boca em gritar: ai meu Deus, por qual razão quiseste me castigar? Nisto chegou o Valdivino, chorando para se acabar. Meus amigos, o áudio tá bom para vocês? Tá tudo bem? Fran Eletrônico. Ele falou: acho que o Carlos é um boot. Não entendi, Fran Eletrônico, não entendi.
Nós estamos aqui, direto do canal Compartilhar para Vencer. Vamos lá. O Louro, pessoal, o áudio tá bom? Vamos lá. O Louro havia contado a triste situação que se achava Luzia e na mesma ocasião que ele chegou, eu fui vendo o esbandalho no chão. Só depois de 10 minutos, Mariana melhorou do ataque que sofreu, porém Luzia ficou estendida sobre o chão até quando despertou. Luzia, abrindo os olhos, perguntou: cadê meu louro? Então, vendo Valdivino, ela se desfez em choro. Ele disse: está guardado lá em casa o teu tesouro. Ela disse: Valdivino, é imensa minha dor, o meu louro abandonou-me, sendo meu pai causador, e as lágrimas que derramo são as lágrimas de amor. Eu fui noivo oficial, porém para fazer gosto a meu pai eu acabei, cuspindo no vosso rosto. O meu pai por recompensa quer me matar de desgosto. Acabou meu casamento e fez meu louro ir embora. Ele está lá com você e eu irei qualquer hora. E se quer dar-me o perdão, serei sua noiva agora. Valdivino respondeu: eu perdoo de coração. Mas Vicente disse assim: você com esta ilusão é bem capaz de casar no gume do meu facão. E se considere logo o meu maior inimigo, e não quero mais você andando junto comigo, e se tornar vir aqui, a vida está em perigo. Valdivino, não querendo prolongar a discussão, apenas disse: o senhor está com toda a razão, e dentro da sua casa joga de pé e de mão. Findando estas palavras, Valdivino foi embora, e quando chegou em casa, o louro, na mesma hora, perguntou a Valdivino: como vai, minha senhora? Vamos continuar. O áudio tá bom, né, pessoal? Tá ótimo, o pessoal falou. Valdivino respondeu: eu deixei ela chorando, quase louca de amor. E o pai lhe reclamando, disse o louro: paciência, o tempo já vem chegando. Você tenha paciência, que não perde o amor dela. Ela nasceu pra você e você nasceu pra ela. Irão sofrer porque outro vem aí com olho nela. Vão te botar na prisão e ela irá também. Serás condenado à morte, mas em teu socorro vem um advogado que não se sujeita a ninguém. Adeusinho, eu vou embora, suportando a grande dor que é da separação. Eluzia, a tua flor, verterá junto contigo lágrimas pelo meu amor. Valdivino, vendo isto, não se conteve e chorou, e enquanto ele derrama seus prantos de lágrimas, eu vou ver o resto da história que atrasada ficou. O leitor está lembrado de um verso que falei sobre a vida de Carlito e sabe que eu deixei, aonde ele dizia: eu dela me vingarei. E ele agora, sabendo que Valdivino estava intrigado com Vicente e que ninguém esperava, ele disse: eu bem sabia que desta vez me vingava. O meu gênio é muito forte, eu matando os pais dela. Quem lhe conhece dirá, os pais daquela donzela, quem matou foi Valdivino para se casar com ela. E ela, perdendo os pais, cairá em precisão de vender aquele sítio, e eu lhe dou 1 milhão de moedas e posso até saciar minha paixão. E com este pensamento, Carlito cedo aprontou uma foice em meio cabo, e no bolso então botou uma Mauser e muitas balas, e à noite viajou. Naquele mesmo dia à tarde, Luzia tinha caído doente com uma gripe e tinha se recolhido, muito cedo que não viu a chegada do bandido. Estavam os pais na calçada, 9 horas mais ou menos, quando viram aquele homem pisando em seu terreno, com uma foice na mão, contendo um cabo pequeno. E foi dando boa noite, Vicente lhe respondeu: cavalheiro, Deus lhe dê as mesmas que já me deu. De onde vem esta hora
parece que se perdeu. Não, senhor, disse Carlito, eu não ando aqui perdido, moro dentro da cidade e sou muito conhecido. Vim tomar uma vingança por amar sem ser querido. Com quem é essa vingança? Vicente lhe perguntou. Carlito nem respondeu e logo a ele avançou e com a foice deu-lhe um golpe que a cabeça saltou. Mariana, quando viu Vicente morto no chão, deu um grito de alarme e na mesma ocasião tentou correr, mas caiu quando passava o portão. E Carlito, vendo ela no chão sem fazer zoada, disse: eu vou fazer 2 rolos do corpo dessa danada, mas presenciou um vulto dele tomando chegada. O vulto era Valdivino, que quando ela gritou, ele ainda não dormia, pegou as armas e marchou, e foi justamente o vulto que o bandido avistou. Mas Carlito, vendo o vulto, saiu danado correndo, e Valdivino chegando, logo na certa foi vendo Mariana quase morta, só o coração batendo. Ele enguiçou Mariana, que estava ali prostrada, e dando 2 passos em frente, viu em cima da calçada um corpo sem a cabeça. Ele disse: é minha amada. Ele então examinou-a e vendo uma porta aberta, ele entrou todo agitado, achando a casa deserta, e lá em um quarto viu Luzia toda coberta. Ele acordou-a e disse: minha querida Luzia, me diz quem foi o autor de tão grande tirania. Então ela perguntou-lhe o que era que havia. Ele contou e ela disse: o que estás me dizendo? Eu não posso acreditar e só acredito vendo. E levantou-se e saiu do quarto ainda gemendo. Valdivino acompanhou-a até chegar na calçada e quando ela viu o pai com a cabeça cortada e a mãe no chão caída, ficou como alucinada. Suas lágrimas foram tantas que nem sequer ajudou conduzir sua mamãe, só Valdivino pegou, sozinho ela nos braços e para dentro levou. E começou a chamar, só para ver se colhia o nome do assassino, mas ela nada dizia e morreu no mesmo instante, na mais profunda agonia. Luzia disse: eu agora conheço que coisa é a dor, porque perdi o bocado que tinha maior valor. Foi embora e eu fiquei, vertendo lágrimas de amor. Então disse a Valdivino: agora vamos buscar o cadáver do meu pai, para juntinho ficar, o dele e o da mamãe, ocupando um só lugar. Valdivino trouxe o corpo e ela trouxe a cabeça do pai e disse: ó Jesus, permita que apareça quem o matou para que o inocente não padeça. Essa história é muito triste. Lá no início eu ri, foi do papagaio, mas essa história aqui é muito triste, porque todo mundo sabe que meu pai era intrigado há tempo com Valdivino e estando nesse estado, Valdivino é o primeiro que irá ser condenado. Valdivino apenas disse: eu não tenho o que fazer para me livrar deste caso, só se Jesus me valer, só descansa quando morre quem nasceu para sofrer. Findando estas palavras, o sol já estava fora, Valdivino foi em casa, e quase na mesma hora, foi e deu parte à polícia, e voltou sem mais demora. Quando a polícia chegou, deu ordem para levar os mortos para a cidade, para o médico examinar o corpo de Mariana e depois disso enterrar. Mandaram buscar um carro e levaram para a cidade os 2 mortos e Luzia e Valdivino Trindade, que tinha botado o caso na mão da autoridade. E chegando na cidade, o delegado indagou como deu-se aquelas mortes. Então Luzia contou que dormia e Valdivino já foi quem lhe acordou. Valdivino disse: eu era o único vizinho dele e ouvindo um forte grito, fui ver se salvava ele e quando cheguei fui vendo este feio estrago nele. Eu acordei Luzia e usei de perguntar quem fez esta tal derrota e ela quis protestar,
mas quando viu o pai morto, só se vingou em chorar. E depois lá no portão, a mãe caída ela viu, a sua dor foi tão grande que nem sequer conduziu comigo a mãe para dentro, porque seu ânimo fugiu. Eu chamei, vem cá, Luzia, mas ela não respondeu. Peguei sozinho a mãe dela e botei no leito seu, e logo com 10 minutos abriu a boca e morreu. Depois que ela morreu, Luzia ainda chorou, a morte dela 1 hora, e logo que melhorou, para ir buscar os restos do pai dela me chamou. O delegado perguntou se ele tinha entregado. Valdivino disse: eu fui por ele ameaçado de morte, mas tudo isto eu já tinha perdoado. Ouvindo estas palavras, o delegado Nestor disse ao pobre homem: quem matou foi o Senhor, para casar com essa moça, o gênio devorador. E disse assim, e dizendo assim mandou o carcereiro Guzmão, junto com 4 soldados, bota ele na prisão. Enquanto isto, Luzia chorou que molhou o chão. Aqui deixo o Valdivino chorando na enxovia, porque também é preciso eu falar na vistoria, no enterro, e depois falo sobre a vida de Luzia. Terminando a história, o delegado mandou sepultar os 2 cadáveres, e quando o povo voltou, Luzia pediu a conta, foi ver dinheiro e pagou. E estando em liberdade, mesmo triste, regressou, chegando vendeu o sítio e na cidade comprou uma casa muito boa, e para ela se passou. E botou um armarinho de perfume e miudeza, e com isto foi vivendo. Porém um dia a fraqueza de novo envolveu a ela em uma grande tristeza. Ouvia de hora em hora uma voz assim dizer: Valdivino é inocente e faz pena ele sofrer tanta injustiça, coitado, sem a ninguém ofender. Luzia, ouvindo esta voz, ainda mais se perturbava, não comia e nem dormia, e se dormia sonhava, com Valdivino chorando, e logo se acordava. E assim ela vivia igualmente uma visão, não tinha gosto na vida, nem de fazer refeição, até que um dia ela correu até a prisão. Quando ela chegou lá, da porta foi avistando um guarda, e por Valdivino ela foi lhe perguntando. Ele disse: está ali, caído no chão chorando. Assim que Luzia viu Valdivino neste horror, não suportando, caiu e deu um grito de dor. Chorou muito, disse: as lágrimas que derramo são de amor. Enquanto ela chorava, o delegado chegou e, vendo ela chorando, muito se indignou, e antes de retirar-se, a ela aprisionou e disse: a senhora fica presa para ser julgada junto com seu Valdivino, porque também é culpada. Se não fosse, não estava em lágrimas toda banhada. Como é que uma moça, por causa de um rapaz, para gozar o amor dele, ajuda a matar os pais? Filha desta natureza, não é gente, é Satanás. Dizendo estas palavras, o delegado Nestor retirou-se, e de momento foi chegando o malfeitor, o assassino Carlito, daqueles crimes o autor. Foi na porta da prisão que se achava Luzia e perguntou: linda deusa, me diga com cortesia, quem foi que botou você nessa maldita enxovia? Acho ser muita vergonha para uma autoridade prender uma criatura que só na imensidade pode ser que tenha outra com esta formalidade. Se a senhora quisesse fazer um trato comigo, hoje mesmo eu garantia de ser seu maior amigo e sairia hoje mesmo desse maldito castigo. E quais são as condições? Queira dizer, por favor. Carlito disse: é no caso de eu ser merecedor, lhe daria a liberdade para gozar o seu amor. Luzia disse: eu protesto essa sua habilidade, seu interesse é maior do que a sua caridade, sendo assim deixe eu ficar privada da liberdade. Não estou arrependida
de estar nesse xadrez, lavando ele com lágrimas, passa 1 ano, 2 ou 3, só peço que o Senhor não venha aqui outra vez. Carlito, ouvindo isto, foi logo se retirando, e passando em um quarto, viu Valdivino chorando, e na manga da camisa, o triste pranto enxugando. Carlito, vendo esta cena, chegou sorrindo contente, saiu andando e dizendo: Valdivino brevemente vai pagar o que eu fiz com Mariana e Vicente, e depois da morte dele, eu compro toda a polícia, o meu ouro dá de sobra, e eu, com muita perícia, boto Luzia em um canto, que ninguém tenha notícia. E eu, estando com ela, não há mais tempo ruim, ou de uma forma ou de outra, ela se sujeita a mim, eu saciando a paixão, por vingança dou-lhe fim. Aqui vou deixar Carlito firmado em seu ideal para falar em Valdivino, chegando no tribunal do júri para ouvir as leis do Código Penal. Não houve um voto a favor do pobre caluniado, o juiz lhe condenou para vivo ser queimado. Porém, quem é inocente tem Deus por advogado. Lá na Praça da Vingança havia um foro no chão, com 3 metros de fundura, era o nome do vulcão, onde nele se queimava o assassino ou ladrão. Dentro botava álcool, óleo éter e gasolina, e o pobre condenado no fogo cumpria a sina, porque lá não adotavam a forca nem guilhotina. Então, no 3º dia, homem, mulher e menino, para o maldito vulcão, escoltaram Valdivino, o inocente acusado por ladrão e assassino. Levaram também Luzia, porque ela com amor pediu ao delegado, ao juiz e ao promotor, para junto com Valdivino passar pela mesma dor. E quando eles chegaram na entrada do vulcão, lá na Praça da Vingança, já tinha uma multidão de gente que esperava a maldita execução. E Carlito não deixava de estar ali também, porque sempre a mão divina, no dia marcado vem, fazer com que o injusto mostre o defeito que tem. Justamente no momento que mandaram despejar gasolina, óleo e éter, no vulcão viram chegar o papagaio de Luzia e no ombro dela pousar. Valdivino, vendo o louro no ombro da dona dele, criou uma nova alma, porque sabia que aquele papagaio não deixava que ninguém tocasse nele. E Carlito, vendo o louro, ficou dizendo consigo: este louro sempre foi de Luzia grande amigo, veio salvar Valdivino e me botar no castigo. Mas como devia mesmo e precisava pagar, foi para o meio do povo e começou a gritar: botem fogo no vulcão para o assassino entrar. Ouvindo estas palavras, Valdivino desmaiou, e o louro, vendo isto, a Luzia perguntou o que era que havia, e então Luzia contou. O louro disse: é calúnia, e isto não fica assim. Valdivino é inocente e a calúnia tem fim. O assassino é Carlito e ninguém desmente a mim. E quem é esse Carlito? Todo o povo perguntou. O louro abriu as asas e de momento voou, e no ombro de Carlito bem satisfeito ficou. Carlito, com esta cena, faltou pouco para morrer, mas reanimou-se e disse: o povo não deve crer, porque qualquer louro diz o que o dono manda dizer. O juiz e o promotor disseram estar apoiado, e o delegado disse: este louro é educado, sabe ler que é mais difícil, quanto mais fazer mandado. O louro disse: a mentira tem que curvar-se à razão, então, para não haver dúvida, bote fogo no vulcão, com os acusados dentro, que Deus fará a punição. Dos 3, o que for culpado tem que tornar-se em carvão, e o que for inocente sairá sem aflição, limpo como quem estava tomando banho com sabão. Carlito disse: eu não entro porque não matei ninguém,
Porém, as autoridades disseram: entre também. Se é como o louro disse, você entra e se sai bem. Disse o louro: bote fogo, pra Luzia entrar primeiro, Valdivino por o segundo, Carlito por derradeiro. Dos três o que for culpado tem que tornar-se em torreiro. Então trouxeram uma escada e os inocentes entraram, Valdivino com Luzia, e quando embaixo chegaram, já o fogo laborava, mas eles não se queimaram. O juiz, com este exemplo, ficou muito admirado. O louro disse ao juiz: dos dois nenhum é culpado, agora Carlito entra para se ver o resultado. O juiz deu logo a ordem para Luzia sair do fogo com Valdivino, sem ninguém mais discutir. Carlito, vendo eles livres, foi tratando de fugir. Mas o povo fez um cerco para ele não passar, e o louro disse: traga ele para se confessar, toda a verdade ou por outra, no vulcão de fogo entrar. Carlito viu que no fogo não teria salvação, foi forçado a confessar o crime pela razão, pensando que desta forma alcançaria o perdão. Mas logo que confessou o crime que tinha feito, o promotor e o delegado e o juiz de direito disseram: seu Valdivino, proceda de qualquer jeito. Valdivino disse: eu vou jogá-lo no vulcão, se ele não se queimar, receberá meu perdão, pois o fogo é quem decide sua morte ou salvação. Carlito disse: eu lhe dou meu armazém de molhado, minha loja de fazenda, com todo o seu apurado, para você não me jogar neste vulcão desgraçado. Mas Valdivino queria da calúnia ser vingado, jogou Carlito no fogo e disse: morra danado, sua morte representa vingança de um condenado. Quando Carlito caiu sobre o fogo no vulcão, em menos de 10 minutos, tornou-se todo em carvão. Valdivino disse: agora saciei minha paixão. O louro, vendo Carlito em torreiro reduzido, disse: querida Luzia, agora faça o pedido de aceitar a Valdivino para seu fiel marido. Valdivino com Luzia, quando alcançaram o perdão das autoridades, foram para a Rua da Conceição e depois de 30 dias fizeram a santa união. Luzia ficou vivendo com seu formoso armarinho, juntinho com Valdivino, gozando amor e carinho, agradecendo ao louro que lhe serviu de padrinho. Com 30 dias depois que Luzia era casada, o louro disse: Luzia está amparada, agora a Deus que eu vou, para minha eterna morada. Eu não sou um papagaio, sou um anjo e no momento, Luzia viu ele entrar no azul do firmamento e não teve mais notícia e nem também sofrimento. Carlito, não tendo herdeiro, a sua grande riqueza, com 4 anos depois, partiram com a pobreza, a qual a 2 de novembro lhe dava uma vela acesa. Carlito morreu queimado, a história diz assim, e Valdivino e Luzia tiveram glória no fim, arranjaram com o louro, na hora do desadouro, o castigo do ruim. Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui está o acróstico do gênio Caetano Cosme da Silva.